Muitas pessoas me perguntam qual é a minha religião. A minha religião é intuição. A própria palavra religião vem do latim religare, que quer dizer religar. E é a minha intuição que me religa ao mundo espiritual, que faz com que eu faça um uso adequado ou minimamente consciente da minha vida, buscando viver em harmonia com as leis espirituais, com o todo, com o cosmos, com a vontade de Deus. Então, se religião significa religar, como o ser humano se religa ao principal, ao todo, à vontade de Deus? Através da sua vida interior. Não é um processo mental, não é algo que se dá dentro de um templo, dentro de uma igreja, não que o ser humano não possa frequentar essas coisas, mas se ele não despertar a sua intuição, se ele não ouvir o seu espírito, de nada valem e de nada adiantam as práticas externas. Eu parto do princípio que o mais importante são as práticas interiores. As práticas interiores. Se o ser humano não praticar essas questões essenciais dentro dele, todas as suas ações externas serão em vão, orquestrada pela mente que se preocupa com as aparências. Porque muitos fiéis que frequentam seus templos, suas igrejas, fazem isso apenas para quê? Para aparecer? Para buscar resultados materiais? Para pedir ajuda a Deus? Para que Ele ajude o indivíduo a comprar isso, aquilo ou aquele outro? Ou para curar uma depressão, uma aflição, ou seja o que for? Então, as pessoas, em sua maior parte, vão à igreja apenas para pedir alguma coisa. Para pedir. Será que a religião, será que o religar se reduz a isso? A fazer pedidos? A mendigar diante de Deus? Será que o religar é mendigar? Ou o religar é uma sintonia, uma frequência, uma busca por conexão, uma busca por ligação? Eu acredito que o religar é uma busca por conexão. Precisamos estar conectados a algo maior. E a busca por isso, através da minha intuição, é a minha religião. Então essa é a minha religião, ou a minha religiosidade. Poderíamos aqui fazer uma distinção entre religião e religiosidade? A grosso modo, a religião seria uma determinada denominação, uma determinada igreja, enquanto que a religiosidade é o sentimento, é a fé. E a religiosidade ela é mais importante que a religião. De nada adianta ter uma religião se o indivíduo não tem a religiosidade dentro dele. É a religiosidade que faz a sua fé ser algo vivo, que faz a sua fé, por fim, se transformar em obras e ações. Então, sem vida interior, sem intuição, o ser humano não consegue se religar a algo maior, ao mundo espiritual. O ser humano não consegue se religar ao plano do qual ele um dia saiu buscando o seu desenvolvimento espiritual através da peregrinação no universo. É a parábola do filho pródigo contada por Cristo. O que o filho pródigo fez? O que o filho pródigo fez? Ele pediu a sua herança adiantada e saiu pelo mundo afora, gastou tudo
passou por inúmeras situações, passou pelas piores coisas, pelas melhores coisas também. E um dia o filho pródigo voltou para a casa do pai e foi recebido por ele com festa, foi recebido pelo pai com festa. Mas o que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai? O que fez o filho pródigo voltar? Esse é o ponto-chave desse vídeo. O que fez o filho pródigo voltar? O sentimento de saudades. O filho pródigo sentiu dentro dele saudades e isso fez com que ele voltasse para a casa do pai. Ele não esqueceu a casa do pai. As coisas do mundo não fizeram com que ele esquecesse a sua origem. A sua origem, prestem atenção nessa palavra, a sua origem. E essa é a nossa trajetória aqui. Nós partimos do mundo espiritual, nós atravessamos o plano ideal, nós atravessamos a matéria fina, atravessamos a matéria grosseira, até por fim encarnarmos aqui na Terra. Aqui passamos por inúmeras experiências, encarnamos primeiro, depois reencarnamos várias vezes, com o objetivo de nos desenvolvermos espiritualmente e um dia voltarmos ao lar espiritual, da mesma forma como o filho pródigo voltou. E para voltar para o lar espiritual é preciso manter viva dentro de si a saudade, ou seja, a intuição. A intuição é a bússola que direciona o ser humano nessa vida para que ele possa um dia voltar ao lar espiritual. Mas quando a intuição é soterrada por essa mente materialista, o ser humano se transvia. Ele acaba vivendo apenas para o reino terreno, esquecendo-se do reino dos céus, indicado por Cristo. Então o que acontece? O ser humano se desliga do todo, ele se desliga do paraíso espiritual, precisando se religar novamente. E isso é ou deveria ser a religião. A função da religião é religar o ser humano ao mundo espiritual para que ele possa voltar para ele um dia. Mas as religiões de hoje religam o ser humano? Não. Infelizmente não religam. Me desculpem aqui a sinceridade. Não estou desrespeitando a religião de pessoa alguma. Estou apenas falando da minha própria experiência pessoal. Então, no meu ponto de vista, o mais importante nessa vida é manter a sua vida interior sempre acesa. É uma vela que não pode apagar. Onde a intuição, onde essa vela interior, onde essa chama se apaga, o ser humano fica entregue à escuridão. E daí ele não encontra mais o seu caminho, ele se perde, ele se extravia. Não consegue mais retornar para a casa do pai. É como se o filho pródigo tivesse se perdido ao longo do caminho. E a maior parte da humanidade hoje está perdida, está extraviada, porque existe um excesso de bagagem nessa mente que soterra o espírito, que não deixa a chama espiritual iluminar o caminho do ser humano. E todo esse excesso de bagagem mental afasta o ser humano dele próprio e mata a sua religiosidade natural, a sua intuição. Então a minha religião é a intuição. O certo seria falar religiosidade, mas também é possível falar religião, porque religião é religar. E é a minha intuição que me mantém ligado a planos mais elevados que o terreno. É através da minha intuição que eu recebo as orientações de que eu necessito, através do meu guia espiritual. Em sua obra Na Luz da Verdade, Abdrushim explicou como funciona a atuação do guia espiritual de cada ser humano, ou dos diferentes guias que ele tem ao longo da sua vida. O nosso guia espiritual é um espírito desencarnado
que está meio degrau acima de nós, que passou por experiências parecidas e que tem um conhecimento de causa daquilo que nós passamos ao longo da nossa vida ou estamos passando. É isso que permite o guia espiritual nos auxiliar. Se fosse um guia completamente alheio acerca das circunstâncias da nossa vida, não teria como nos auxiliar. E Abdrushim disse que os nossos guias mudam ao longo da vida. Quando superamos uma situação, uma determinada situação, aquele guia também evolui com isso. E daí vem um outro guia que é mais adequado e adaptado a outras necessidades e outras circunstâncias pelas quais temos que passar ainda em outros momentos da vida. Então, o nosso guia espiritual, ele é parte da nossa consciência interior, ele nos toca em nossa intuição, e o nosso guia, por sua vez, tem um guia também, que tem um outro guia e um outro guia, e assim se forma uma verdadeira corrente do mundo espiritual ao plano terreno. Existe uma verdadeira escadaria de irradiações formada pela atuação de inúmeros guias espirituais que estão nos orientando. E nós precisamos estar abertos para tudo isso, precisamos estar vigilantes através da intuição. É a nossa intuição que nos mantém conectados a tudo isso, que nos mantém ligados. É a intuição que promove o religar. Se não ouvimos a nossa intuição, nos desligamos do mundo espiritual. Então é como se o filho pródigo se perdesse, não conseguisse mais retornar ao lar do pai. E muitas pessoas estão perdidas, estão extraviadas. Por que essa loucura sobre a terra hoje? Por que essa loucura? Porque as pessoas não estão conseguindo se encontrar consigo mesmas, primeiramente. É preciso se encontrar consigo mesmo, é preciso se conhecer minimamente, é preciso identificar a sua intuição para, através da sua intuição, obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus toca o ser humano nas profundezas do seu coração, ou seja, na intuição, e quem não ouve a sua intuição também não compreende a vontade de Deus. E daí segue cegamente, mentalmente, os dogmas religiosos, que são isso, são muletas, são pernas de pau, são pernas artificiais que não permitem ao ser humano caminhar com as suas próprias pernas. Somente a intuição torna o ser humano consciente, corajoso, ativo, determinado, persistente ao longo da sua existência. Então, a minha religião é a intuição. É a minha intuição que me permite sentir as coisas, ouvir as coisas, ter pressentimentos, insights, sacadas. A intuição me propicia tudo isso, e através disso eu vou trilhando e seguindo o meu caminho, permanecendo sempre vigilante, porque o risco da queda é constante. Todos nós vivemos o risco constante da queda. Se vacilamos, caímos. Basta vacilar um segundo, basta adormecer intuitivamente por um segundo, que alguma tentação já pode nos arrastar e nos tirar do caminho. E daí precisamos recobrar as forças para voltarmos ao caminho natural novamente. Então é preciso orar e vigiar sempre, a cada minuto, a cada instante. É preciso obedecer sempre à sua intuição, porque quando essa está desperta, está ligada ao paraíso espiritual, ou ao menos a planos mais leves que o plano terreno, o que já é grande coisa no contexto atual. Porque a maior parte das pessoas está ligada apenas ao plano terreno, aos interesses terrenos, às causas
terrenas, lutando apenas pelo reino terreno, o reino da terra, e não o reino dos céus, como disse Cristo. E buscamos o reino dos céus através do nosso eu espiritual, e não desse eu mental, o falso eu, que é constituído por essa mente vaidosa, que é apenas um instrumento que se rebelou contra o Espírito. Essa é a rebelião de Caim contra Abel. Porque quando conferimos poderes absolutos à mente, ela se torna tirânica e quer atropelar o Espírito, fazendo aquilo que Caim fez com Abel. Então é preciso vigiar constantemente dentro de si para que isso não aconteça. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!